O mito tóxico e fracassado da reciclagem de plástico. Grandes empresas têm falhado nas promessas de reciclar e reduzir o uso de plástico. Entre elas está a Coca-Cola, uma das principais patrocinadoras da Conferência do Clima da ONU COP27. O uso e o resíduo global de plásticos quase triplicaram até 2060. Quando foi anunciado que a Coca-Cola seria uma das principais patrocinadoras da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP27, ativistas imediatamente acusaram a empresa de lavagem verde. Isso é puro e simples greenwashing da Coca-Cola enquanto ela enche o oceano de plástico e emite enormes quantidades de CO2 da produção de embalagem plástica. Critica Emma Slacks, diretora de campanhas e políticas da organização Surfers Against Waste, com sede no Reino Unido. De acordo com as ativistas do movimento global Black Free Flow Plastics, a Coca-Cola produz anualmente cerca de 120 bilhões de garrafas plásticas, cerca de 99% são produzidos a partir de combustíveis fósseis, o que contribui para mudanças climáticas e alimenta a expansão do uso do petróleo da indústria, na contramão da transição para a energia limpa, explica o Greenpeace. COP27 é realizada e realiza numa cidade balneária do Egito. Apesar da promessa da Coca-Cola de reduzir 25% das suas emissões até 2030, a maioria de suas embalagens não é reciclada. Sulfats Against Waste registra que 20% dos registros de embalagens coletadas em todo o Reino Unido carregam a marca Coca-Cola. Com tão poucos dos 400 milhões de toneladas de resíduos plásticos gerados anualmente sendo recicladas, a Coca-Cola é a ponta do iceberg. E um problema muito mais amplo explica o Fórum Econômico Mundial. Nos Estados Unidos, por exemplo, apenas 5% dos resíduos plásticos são reciclados, observou o Greenpeace num relatório divulgado no fim de outubro sobre o mito tóxico e fracassado da reciclagem de plástico. Adeus ao reutilizar, reciclar e compostar. Enquanto os resíduos plásticos se multiplicam, as empresas que produzem afirmam há tempos que suas embalagens em breve serão amplamente recicláveis ou biodegradáveis. Reagindo ao furor sob o patrocínio da COP27, a Coca-Cola declarou que compartilha o objetivo de eliminar os resíduos do oceano, planejando até 2030 coletar e reciclar uma garrafa ou lata para cada uma se for vendida. Nosso apoio à COP27 está alinhado à nossa meta cientificamente fundamentada de reduzir as emissões absolutas de CO2 em 25% até 2030 e a nossa ambição de emissões líquidas zero até 2050, prossegue o comunicado. Os ativistas, contudo, questionam todo o conceito da reciclagem. Empresas como Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé e Unilever tem há décadas trabalhado em diversas frentes para promover a reciclagem como a solução para o resíduo plástico, relata Lisa Harnstein, do Greenpeace Estados Unidos, mas os dados são claros, praticamente a maior parte dos plásticos não é reciclável. Contudo, Coca-Cola, PepsiCo e Unilever estão entre as mais de 80 empresas signatárias do Compromisso Global da Nova Economia do Plástico, que visa eliminar o resíduo de plástico ou torná-lo parte de uma economia circular sustentável. Lançado em 2018, pela Fundação Ellen MacArthur, instituição sediada nos Estados Unidos,
comprometido com a criação de uma economia circular pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, o principal objetivo de compromisso é que os signatários vendem apenas embalagens reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis até 2025. Entretanto, um relatório de progresso publicado em última quarta-feira, dia 2 do mês hoje, adiantou que a meta não será cumprida. Sem caminho viável para o futuro. O fracasso em atingir a meta é generalizado entre os signatários que representam mais de 20% do mercado global de embalagens práticas, afirma Sander de Fruit, líder da iniciativa New Plastics Economist, que co-gerencia o compromisso global. Falta um caminho viável para o futuro, lamenta de Fruit, referindo-se sobretudo à dependência contínua de embalagens flexíveis usadas em snacks, doces e produtos de higiene pessoal. O problema é a falta de consenso mundial para encontrar alternativas. Cerca de 16% das embalagens dos membros signatários do compromisso global são invólucros, flexíveis, super eficientes na conservação de mercadorias, mas que permanecem não recicláveis em grande escala, explica de Fruit. De todas as embalagens plásticas, 40% são flexíveis, como pacotes de salgadinhos ou sachês de shampoo descartáveis. E incrivelmente difícil dar conta disso, acrescentou de Fruit. As taxas de reciclagem atingem um pico de cerca de 30% em poucos países da Europa Ocidental. Embora a proibição de plásticos de uso único da União Europeia vá limitar o volume de alguns tipos de invólucros, será difícil proibir os flexíveis porque são muito difundidos. Mesmo que o relatório do progresso do Compromisso Global de 2022 tenha boas notícias, com a participação de conteúdos reciclados pós-consumo subindo de 4,8% em 2018 para 10% em 2021, o uso de plástico virgem aumentou em 2021 após 2 anos de declínio. O aumento indica uma demanda vertiginosa por produtos cujas embalagens plásticas não podem ser recicladas com rapidez suficiente. Isso reforça a necessidade das empresas de dissociarem o crescimento do uso de embalagem plástica, adverte o relatório de progresso do compromisso global. A reciclabilidade e a compostabilidade podem ajudar a criar uma economia mais circular para os resíduos, mas conter o crescimento do uso do plástico exigirá uma reavaliação fundamental de como os produtos são vendidos e embalados. Um relatório em junho da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE, projeto que o uso de resíduos globais de plásticos quase triplicarão até 2060. Mesmo que a reciclagem aumente nesse período, a poluição plástica global ainda deve dobrar. Voluntários retiram resíduos plásticos do Rio Nilo. Reciclagem não é solução. Não vamos sair desse caos reciclando, precisamos de uma mudança holística no sistema, urge Inger Andersen, diretora executiva do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA. Lisa Ramsden observa que taxas de reciclagens estão reduzindo drasticamente nos Estados Unidos, em parte porque a China parou de aceitar resíduos plásticos americanos em 2019, o que corresponde a cerca de 7 milhões de toneladas por ano. Está sendo produzido tanto plástico que é impossível coletar. As centenas de milhões de garrafas plásticas PET produzidas anualmente são teoricamente recicláveis, mas separar o PET de resíduos plásticos diversos e muitas vezes contaminados não é economicamente viável. A solução real é mudar para o sistema de reutilização e recarga, afirma Ramsden.
Mas embora a Coca-Cola tenha se comprometido a reutilizar 25% das garrafas plásticas até 2030, um programa da América Latina já alcançou 16% de reutilização. Ramsden teme que o avanço seja neutralizado por um aumento massivo da produção de garrafas não reutilizáveis. Um acordo jurídico global. A resposta final, segundo Ramsden, pode estar no Tratado Global para acabar com a poluição plástica, um acordo jurídico internacional que deve ser negociado em novembro após COP27, aprovado por grandes poluidores como Coca-Cola, Nestlé e PepsiCo. O tratado visa consagrar o regime global da regulamentação e metas de redução de plástico com potencial de reverter a maré e se tornar um movimento-chave na luta contra resíduos plásticos, acrescentou Ramsden. Para De Fruit, se o princípio da responsabilidade estendida do produto puder ser consagrado no tratado, as empresas poluidoras deverão ficar obrigadas a financiar e implementar programas de reciclagem ou reutilização. Autor Stuart Brown.